Hitler tirou a própria vida devido à derrota alemã na Segunda Guerra Mundial. Quando isso aconteceu, os líderes nazistas ficaram desesperados sem saber o que aconteceria com eles. Até então, já existia o termo Headlines, que quer dizer linha de rato. Headlines eram as rotas clandestinas que os nazistas usaram para fugir da Europa após o fim da guerra e a morte de Hitler. Apesar do nome, as rotas não tinham relação alguma com ratos. Na verdade, o termo se refere à fuga em embarcações. Sabe aquelas escadas feitas de cordas que geralmente são usadas para subir no mastro do navio? Pois é, essas escadas se chamam headlines. É daí o nome. Elas também eram usadas como uma última chance para o marinheiro se salvar em um naufrágio. A mesma situação em que os nazistas se encontravam após perderem a guerra. As headlines, usadas pelos nazistas no pós-guerra, foram organizadas por pessoas poderosas que se dedicavam a ajudar alemães, croatas, eslovacos, austríacos e todos que tinham de alguma forma contribuído com Hitler. E sabe quais instituições ajudaram os nazistas a fugir? Mesmo que de forma involuntária, a Igreja Católica e a Cruz Vermelha contribuíram muito para a rota dos nazistas. Existiam 3 rotas: a nórdica, que passava pela Dinamarca até a Suécia, e depois os fugitivos embarcavam rumo às Américas. A rota ibérica, que passava pela Espanha, provavelmente com a ajuda do terrível ditador espanhol Francisco Franco. E a terceira era a que passava pela Itália, que também fazia parte do eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Sabe o que é mais curioso na história da fuga dos nazistas? Embora eles tenham se espalhado pelo mundo todo, muitos deles vieram para a América do Sul, incluindo o Brasil. Mas o destino predileto deles era a Argentina. Segundo o documento nazista descoberto em 2012, cerca de 9.000 nazistas fugiram para a América do Sul e 5.000 deles foram para a Argentina. Mas por que diabos a Argentina? Por ironia do destino. Olha só, o país abriga milhares de judeus e a comunidade judaica da Argentina é a maior da América Latina, com cerca de 300 mil membros. Existem 2 possíveis explicações para o país ter sido o destino preferido dos nazistas. Uma delas é que Juan Domingo Perón, que foi presidente da Argentina 3 vezes, costumava flertar com o nazismo. A outra explicação diz que antes mesmo de Perón chegar ao poder, os nazistas já tinham um acordo com o serviço secreto da Marinha Argentina. O acordo previa que os nazistas, chegados na Argentina, receberiam passe livre para circular em toda a América do Sul como argentinos, em troca de informações confidenciais sobre seus vizinhos. A Igreja Católica também ajudou muitos nazistas a fugirem pelo que ficou conhecido como Rota do Vaticano, que passava por Roma e Gênova. Dizem que assim como a inteligência dos Estados Unidos e do Reino Unido, que ajudaram muitos informantes nazistas e cientistas alemães a escaparem para colaborar na luta contra o comunismo, a Igreja Católica também temia esse movimento político e, por isso, teria ajudado os nazistas. No meio da fuga, os alemães ganhavam documentos de identidade falsos da Comissão de Refugiados do Vaticano e passaportes do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. No caso da Cruz Vermelha, a instituição foi pressionada a confiar no Vaticano para distribuir passaportes, principalmente por causa dos milhões de refugiados oriundos da guerra. Anos depois, a instituição confessou que muitos alemães conseguiram usar os passaportes para escapar dos caçadores de nazistas. São muitos nomes de peso que conseguiram fugir para a América do Sul. Adolf Eichmann, acusado de arquitetar os horrores contra os judeus, se escondeu na Áustria. Posteriormente, conseguiu um visto argentino e assinou um pedido de passaporte falsificado da Cruz Vermelha. Ele foi capturado em maio de 1960 pela Mossad
o serviço secreto do Estado de Israel. Foi preso e julgado pela deportação de judeus nos campos de concentração, sendo condenado à morte. Yosef Mengele, mais conhecido como Anjo da Morte, foi responsável por fazer experiências abomináveis durante a Alemanha nazista. Após esse país ser derrotado, Mengele ficou um tempo escondido em seu país. Foi para a Itália e depois Argentina, onde possuía uma loja de equipamentos mecânicos. No dia 7 de fevereiro de 1979, um homem foi encontrado morto na cidade de Bertioga, interior de São Paulo. Ele foi enterrado como Wolfgang Gerhard, mas anos depois, após exames, descobriram que o corpo, na verdade, era de Yosef Mengele. Muitos outros nazistas tiveram o mesmo destino e alguns nem chegaram a ser encontrados. Mas, enfim, e os nazistas que foram capturados na Alemanha? O que aconteceu com eles? Depois da guerra, Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética criaram o que ficou conhecido como Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, que tinha como objetivo punir nazistas pelos crimes de guerra, crimes contra a paz, crimes contra a humanidade e conspiração para cometer tais crimes. No final de 1945, os líderes nazistas capturados foram levados a julgamento na cidade de Nuremberg, na Alemanha. Entre eles estavam Hermann Göring, vice-chanceler de Hitler, e um dos líderes nazistas mais conhecidos, Joachim von Ribbentrop, ministro das Relações Exteriores do governo de Hitler, Heinz Frank, que era governador-geral da Polônia, ocupada pelos nazistas, o ideólogo nazista Alfred Rosenberg e Ernst Kaltenbrunner, oficial do exército alemão e chefe do escritório central de segurança do Reich. No julgamento, detalhes terríveis sobre a aniquilação dos judeus foram expostos e vários sobreviventes dos campos de concentração falaram como testemunhas, assim como alguns terríveis nazistas confessaram seus crimes. Rudolf Hess, o primeiro comandante dos campos de Auschwitz, deu seu testemunho admitindo que milhões haviam morrido. No dia 1º de outubro de 1946, 12 dos réus foram condenados à morte, 3 foram absolvidos e os réus restantes receberam sentenças de prisão. O réu mais importante, Hermann Göring, cometeu suicídio em sua cela e 10 réus foram executados em 16 de outubro de 1946. O último dos condenados em Nuremberg a morrer foi Rudolf Hess, que faleceu na prisão em 1987. Apesar de sabermos de todos esses casos, a verdade é que o número de suspeitos levados a julgamento é apenas uma pequena porcentagem dos milhares de perpetradores de crimes da era nazista. Até hoje, muitos países procuram os criminosos, agora com idade avançada, para julgá-los, mas infelizmente é tarde demais para punir a maioria deles, que já estão a 7 palmos abaixo do chão. Eu fico por aqui. Até a próxima.